Vamos para a palavra de Deus. Eu quero compartilhar, bota aí a arte do culto de hoje, se for possível, para a gente poder falar. Pedrão até falou comigo, pastor, vou tentar até sentar para ouvir hoje o que a gente vai falar durante esse mês. Todas as quartas-feiras a gente tem estabelecido algumas temáticas, algumas jornadas de pregação, e nesse mês, ontem mais precisamente, né, a Amanda me mandou mensagem, pastor, qual vai ser a temática que a gente vai trabalhar nas quartas-feiras? E Deus colocou algo no meu coração para falar sobre os choros de Davi, amém? E, enfim, dentro da pesquisa que a gente tem dentro da Bíblia, Davi chora pelo menos 7 vezes, amém? Coloca para mim aí, gente, se for possível. Aí, tá aí, ó. Os 4, a gente vai falar pelo menos de 4, amém? São 4 quartas-feiras. Se Deus quiser, a gente fala os 7, amém? Se ficar bom, a gente estende para o próximo mês, mas eu vou falar dos 7 choros de Davi, e vou começar falando sobre o primeiro choro de Davi. O primeiro registro do choro de Davi está no livro de 1 Samuel, no capítulo 20, do verso 29, abre aí para mim aí, 39, e aí, vai lá, já está isso aí, vê se está bom, vê se esse daí está, não, esse aí está xoxo, som, bota isso aqui, ó, bota isso aqui, e vocês vão me ajudar, amém? Amém? Rapaz, eu nunca vi ninguém mais focado que vocês na palavra. Nem todo mundo domingo estava focado, olhando, querendo entender a palavra para não perder, amém? Foi muito bom. O Jânio que mandou a mensagem, falou, pastor, eu estava ali andando com o microfone, o pessoal não queria, porque não queria ficar, enfim, perdido, e ler direitinho no nome de Jesus. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 20, verso 39, amém? Vamos ver quem é que vai ler para a gente no nome de Jesus aí. Quem se prontifica? Eu não vou fazer assim não. Vamos lá, vamos ver se alguém. Já sei que eu vou ter que escolher os outros também, mas eu queria que de repente alguém se prontificasse nesse texto para mim. Olha isso aí, meu filhão. Gostei de ver. Vamos aplaudir a Jesus, amém? Aleluia. 1 Samuel, amém? Deixa eu falar uma coisa. Essa versão, isso aí, bota na NAA para mim. Vê se tem ela aí para mim, NAA. E aí você vai ler acompanhando aqui para mim, tá bom, meu filhão? NAA, Nova Almeida, deve ser isso, atualizada. Bota essa daí se tiver. Se não tiver, bota alguma coisa Almeida aí que funciona também. Lá tem, amém? Do verso, olha só, deixa eu falar uma coisa com você. Dependendo da sua Bíblia, se você tiver com uma NVT, que é a que eu geralmente uso, obrigado, meu filho, ela não vai ter o versículo 43, amém? Mas não tem problema não. Espera aí, pastor, o que é isso? É só... não é que não tenha o verso 43, tem o verso 43, mas ele só vai até o 42, então aparece o 43 que está na NAA, ele é junto, ele é totalmente incluído na 42 da NVT, amém? Embolei um bocado de coisa, mas depois você entende no nome de Jesus. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 20, do verso 39 até o 43, lê para mim, meu filho, no nome de Jesus. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam deste combinado. Segura. Volta, está aí no 39? O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonas e Davi sabiam desse combinado, amém? A amizade verdadeira, em que somente quem realmente tem parte com propósito sabe o que está acontecendo. Vocês estão me entendendo? Tem gente que não pode saber, a não ser quem Deus determinou que precisa saber para que o propósito possa ser concluído. Você já está começando a pegar no nome de Jesus o que eu estou começando a pregar para você? Vocês entenderam que o menino, o rapaz que estava ali, que estava próximo, ele não sabia por quê? Porque ele não fazia parte da amizade. Cuidado, deixa eu começar a ministrar o seu coração nessa noite no nome de Jesus. Cuidado com uma coisa, não troque a amizade por trabalho. Nem todo mundo que trabalha tem amizade com você. Preste atenção nisso no nome de Jesus. Era servo, era um rapaz que trabalhava, amém? Gente boa, carregava peso, servia, era útil. Mas para aquele propósito, ele não podia saber daquilo que estava acontecendo. Será que você está entendendo o que o Espírito Santo está começando a ministrar nessa noite? Porque a gente, preste atenção que eu preciso falar isso aqui dentro da igreja. Depois eu vou falar de uma coisa muito importante sobre o tabernáculo. Vou falar sobre, se der tempo no nome de Jesus, falar sobre a amizade comparada ao tabernáculo.
Mas a gente precisa entender isso também dentro da igreja, dentro do âmbito religioso, do âmbito da igreja, porque a gente precisa entender sobre as amizades. Eu vou explicar sobre isso, mas a gente precisa entender, presta atenção nesse texto. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonas e Davi sabiam desse combinado. Vocês estão me entendendo? Que rapaz é esse, pastor? Vou explicar. Esse rapaz foi um rapaz que era o pajem, ele carregava as armas de Jonas. Esse rapaz era útil, ele trabalhava, mas ele não fazia parte do propósito que existia entre Jonas e Davi. Jonas e Davi, eles tinham um propósito, Deus tinha dado uma direção para eles. Então a gente precisa ficar ligado, entendendo. Olha lá, não sabia nada combinado. Cuidado, porque às vezes você compartilha aquilo que não pode ser compartilhado com pessoas que carregam peso, que são úteis. Não quer dizer que essas pessoas, elas não vão ter importância. Não estou falando de importância, gente, pelo amor de Deus. Eu estou falando de assuntos que são determinantes para a mudança da tua vida. Sabe por quê? A gente vai entender dentro desse texto, porque através desse entendimento a vida de Davi foi poupada. Amém? Continua, verso 40. Então Jonas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse: vá, leva-as para a cidade. Pode ir. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte das pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes, e beijaram um ao outro e choravam juntos. Davi, porém, muito mais... Segura. Choraram juntos. Choraram juntos. Mas a Bíblia diz que Davi chorou muito mais. Davi chorou muito mais, porque Davi sabia, preste atenção, o tamanho do propósito que estavam cumprindo. Se você for olhar dentro da perspectiva desse texto, quem deveria chorar mais? Fala comigo, Jonatas. Por quê? Porque Jonas estava perdendo a herança. Amigo de verdade, ele não chora pela perda dele, ele chora pela sua perda. Cuidado, tem gente que está chorando, não é por causa da sua perda, está chorando, sabe por quê? Por causa da conveniência de andar com você. Presta atenção. Depois você vai continuar, para as pessoas entenderem. Talvez você não entendeu direito. Todos aqui conhecem a história de Davi, amém? Mas deixa eu falar o que está acontecendo. Davi está prestes a se tornar rei. Davi se tornando rei, uma coisa acontecia: alguém que era rei ia deixar de ser rei. Quem era esse rei que ia deixar de ser rei? Saul. Saul deixando de ser rei, automaticamente quem deveria ser rei? Seu filho Jonatas. Mas dentro dessa perspectiva, preste atenção, Jonatas não ia ser rei. O texto que a gente está lendo, se você for ler desde o verso 1, a Bíblia vai dizer que Davi, aquele que matou o gigante, ele atraiu para ele, infelizmente, a inveja de Saul. E Saul, ele estava planejando acabar com a vida de Davi. Eu vou ser rápido aqui, porque tem muita coisa para eu falar. E aí Davi estava desconfiado, que Saul estava querendo acabar com a vida dele. Então ele fala o seguinte: ó, amanhã é festa da lua nova, faz o seguinte, eu não vou comparecer, porque eu estou meio desconfiado que seu pai quer me matar. Então quando seu pai chegar lá e não me ver, ele vai perguntar. Se ele perguntar, diz que eu vou fazer um voto, eu vou fazer o sacrifício com a minha família. Se seu pai não ligar para nada, está tranquilo, seu pai não tem problema nenhum contra mim. Mas se seu pai ficar enfurecido, você, por favor, me fala. E como é que eu vou te falar? Como é que vai ser para a gente conversar? Como é que eu vou saber que seu pai tem alguma coisa contra mim? Como é que está isso? Aí eles bolaram esse encontro. Como era esse encontro? A gente vai se encontrar num lugar, numa campina. Você vai levar o seu pajem de armas, você vai atirar a flecha. Quando você atirar essa flecha, você vai dizer o seguinte: vai lá, meu pajem, pegar essa flecha. Se você falar para ele o seguinte: a flecha está muito para cá, significa que é notícia boa, que seu pai não quer me matar. Mas se você atirar a flecha e falar para a gente: ei, olha, a flecha está mais para o lado de lá, eu sei, e é um sinal que eu devo ir embora, porque se eu ficar, o seu pai vai me matar. Esse foi o acordo. E a gente ouve dentro do texto que aconteceu justamente quando Davi não estava lá. Saul pergunta: cadê Davi? Primeiro dia, Davi não está, deve estar impuro. Assim acontece, às vezes quando a gente não está no ambiente, né, as pessoas certamente
conjecturam coisas que não são verdade, amém? Mas isso aí é pano para outro assunto que a gente vai falar. Saul estava sem discernimento espiritual, ele acreditava que as pessoas que não estavam com problema, quando na verdade quem tinha problema era ele. Será que alguém está entendendo aqui? Toma cuidado para você questionar pessoas que não estão na presença. Muitas das vezes é você que está fora da presença e está questionando a ausência das pessoas. E aí a Bíblia diz que quando, naquele momento, no dia seguinte, Saul percebe e fala assim: cadê Davi? E aí é quando ele fala: Davi foi prestar uma adoração, um sacrifício com a sua família. E aí é nessa hora que Saul se enfurece, ele pega uma lança e atira para matar Jonatas. Por quê? Porque Jonatas disse: olha, ele disse que ia lá fazer um sacrifício e eu autorizei. E ali a gente sabe, ele fala: você estava querendo lutar, olha, se você pegar o texto no original e falar assim: a sua mãe é uma prostituta, porque você está querendo armar rebelião, você não está vendo que ele é meu inimigo, ele vai tomar o meu reino. E naquela hora Jonatas sai furioso, sai dali tomado de coração, amargurado. Por quê? Porque ele tinha amizade por Davi, e naquele momento ele sai correndo para quê? Para cumprir esse plano, que era o plano de dizer para Davi: Davi, você fica ou você vai. E naquele momento acontece justamente essa parte final, quando o rapaz foi embora. Volta lá no verso 39, que a gente acabou de ler. O rapaz não sabia de nada, porque esse foi um assunto que Davi tratou com Jonatas. Então agora acontece, você lê uns versículos antes, não precisa botar, já tinha tirado a flecha. O menino já tinha ido lá ver se a flecha estava lá, não estava cá, não sabia de nada. E aí quando Jonatas fala assim: olha, a flecha está um pouco para lá, Davi já sabia: não posso mais ficar. Então Jonatas fala para o menino: pode ir embora que eu vou resolver as coisas aqui. E aí é quando Davi vem para que eles pudessem se despedir. E ali está acontecendo justamente o momento de despedida. Olha lá, quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes, e beijou um ao outro, e choraram juntos. Davi, porém, chorou muito mais. Pastor, por que eu quis falar isso tudo? Porque realmente, Sara, se a gente for analisar no texto, quem tinha que chorar mais? Era Jonatas. Por quê? Porque Jonatas é que estava perdendo. Jonatas é que queria perder. Porque se você for pegar o texto, quando você vê, o próprio Jonatas fala: eu sei que você vai ser rei, eu sei que eu vou perder minha mordomia, eu sei que eu vou perder, o meu status, eu sei que as pessoas não vão olhar para mim como me olhavam antes. Isso significava para ele uma perda. Mas Davi chora grandemente. Por quê? Porque ele sabia que o amigo dele estava perdendo, e mesmo sabendo que estava perdendo, o amigo era leal a ele. O amigo estava ali com ele naquele último momento, se abraçando para que o propósito acontecesse. Vai lá, finaliza para mim, verso 42. Então Jonatas disse a Davi: vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Verso 43. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Amém, glória a Deus. Então eu quero falar para vocês sobre amizade. O primeiro choro de Jonatas, de Davi, na Bíblia, foi por causa de uma amizade. E aí, eu estou falando de choro, e estou falando de amizade, mas antes, eu queria falar sobre o choro. Eu anotei aqui, uma psicóloga portuguesa, ela diz o seguinte: o choro funciona como uma libertação, uma descarga de emoções internas, boas ou ruins. Ou seja, ela está falando, claro, dentro do campo da psicologia, e todo o campo da psicologia, ele se debruça em falar sobre as emoções. E aqui o que ela está dizendo? Que o choro funciona como uma libertação, uma descarga de emoções internas boas ou ruins. E hoje, infelizmente, dentro do nosso cenário, hoje não, durante há muito tempo, principalmente para os homens, chorar significa o quê? Sinal de fraqueza. Muitos, quando a gente é pequeno, a gente fala para os filhos, o homem não chora. Quando o menino está chorando, engole essas lágrimas. Enxuga essa lágrima. Por quê? Porque a gente, infelizmente, foi conduzido a entender que, infelizmente, chorar representa para nós uma fraqueza. Quando a gente vai ler na Bíblia personagens marcantes, um deles é Davi, amém? Um deles é Davi,
que verdadeiramente chorou, e não foi só uma vez. Eu vou depois falar, se eu não falar das 7 vezes, ou dos 7 choros de Davi, eu estou falando de um pelo menos. E eu queria falar o seguinte: chorar não é fraqueza, mas sim sinônimo de dependência. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: chorar não é fraqueza, chorar é sinônimo de dependência. A quem? Primeiro a Deus. Quando eu falei aqui que é uma descarga, que é uma libertação, o choro liberta, amém? O choro é uma libertação. Precisamos entender que chorar faz parte da natureza humana, porque se não fizesse parte, Deus não tinha feito um homem para chorar. Você vai ver que Jesus chorou, amém? E a gente entende isso como propósito. Lá com Lázaro, a gente entendeu esse propósito. Existem homens na Bíblia que começaram orando, terminaram chorando, e no final Deus fazendo o quê? Abençoando. Às vezes você começou orando, amém? Orando, falando com Deus, querendo buscar palavras bonitas para falar com Deus. E quando você está buscando palavra para falar com Deus, não adianta, você não consegue chorar. Enquanto você está tentando impressionar a Deus, você não consegue chorar. Quando você tenta trazer, por isso, a gente conhece pessoas que, infelizmente, é boa de oratória, é boa de oração, mas infelizmente é difícil, é ruim numa coisa chamada quebrantamento. Só que existe um personagem na Bíblia, o rei Ezequias. Abre para mim aí, bota alguém para ler para mim, por favor, desse camarada, Isaías capítulo 38. Pega aí para mim, por favor. Bota aí, quem vai? Glória a Deus. Vai, Rai. Ué, vamos, meu amor. Lê pra gente com essa voz de varoa. Olha lá, Rai. Olha lá, ó, ó, o orgulho da mãe. Glória a Deus. Ó, volta lá do verso 3, amém? Ao verso 5. Vamos lá. Ezequias, presta atenção. Ezequias, eu falei para vocês que ele começou o quê? Orando. E ele terminou o quê? Chorando. E no final Deus o quê? Agindo. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você orou muito, amém? Você tem orado, amém? Só que está chegando o tempo de chorar, mas esse choro vai representar o quê? O favor de Deus na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos lá, lê comigo, vamos lá, meu amor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Segura. Ele orou, ele falou com Deus, ele foi íntegro. Você viu ele falando assim: Senhor, você consegue perceber ele falando: Senhor, olha, eu sou íntegro, Senhor, eu fiz tudo o que é bom, Senhor, eu leio a palavra, Senhor. E aí, de repente, no meio dessa declaração dele, falando com Deus o que ele era, orando para Deus, ele precisou entender o seguinte: agora eu preciso entrar no campo do quebrantamento. Aí vai dizer, e Ezequias, fala. Ezequias chorou amargamente. Uau! A gente pensa, preste atenção, o choro não é o fim. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: o choro não é o fim. Fala para essa pessoa assim: o choro, no lugar certo, para a pessoa certa, traz resposta. Posso ouvir um glória a Deus? Verso 4. Então a palavra do Senhor, fica aí, veio a Isaías dizendo: agora vem resposta. O que ele disse? Fala para mim, meu amor. Verso 5. Vai e diga a Isaías. Segura aqui, senão alguém tem que pegar isso no nome de Jesus. Esse cara orou, esse cara teve o que de importante, teve o que de especial. Esse cara orou, ele falou para Deus: Deus, eu estou precisando, Deus, eu estou clamando, Deus, eu estou necessitando, Deus, tu conhece, eu sou íntegro, Deus, eu não peco, Deus. Mas depois que ele chora amargamente, depois que ele se debruça diante do Senhor, depois que as lágrimas frias caem e começam a descer as lágrimas quentes, cheias realmente de quebrantamento, o Senhor fala para o profeta. O Senhor fala para o profeta: vá. Gente, se tivesse alguém aqui pegando essa... eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você não me reconheça como profeta, nem quero que você reconheça, mas você reconhece que aqui tem palavra de Deus, aqui tem uma palavra profética para a sua vida. Então Deus está mandando dizer para você que orou, que clamou, que está andando de forma íntegra e que agora está chorando, que Deus está falando o quê? Fala para mim, minha filha. Vai e diga a Ezequias o quê? Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi sua
suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Segura aí, meu irmão. Pega essa palavra no nome de Jesus. Ei, Deus viu a sua oração, Deus viu a sua lágrima. Agora está na hora de Deus o quê? Responder a todas elas. Chegou o momento de Deus responder para todas elas. Pastor, eu orei. Agora eu estou chorando. Então eu vou dizer para você: Ele está abrindo a porta para liberar aquilo que você pediu em oração. Se tiver alguém pegando, pelo amor de Deus, glorifica Ele. Como é que você quer que Deus te ouça? Se você não ora, se você não chora. Pastor, já chorei, já orei. Então fica aguardando, não levanta não. Sabe qual é o problema? É a tua pressa. É a tua pressa. É a tua pressa. Olha para essa pessoa e fala assim: é a tua pressa. Ouvir a sua oração. Uau! Ouvir a sua oração e vi as suas lágrimas. Deus é um Deus que ouve a nossa oração e vê as nossas lágrimas. Eu vou repetir para você. Você pode pensar: pastor, ninguém está vendo as minhas lágrimas. Você sabia que tem outro personagem na Bíblia que chorou? E quem escreveu sobre ele não registrou? Mas Deus mandou um outro camarada que não viu, que não registrou, registrar que ele chorou. Tem horas que você chora, que você quer que as pessoas vejam o seu choro para mostrar. Não estou dizendo que você quer mostrar o seu choro para dizer o quanto você chorou, não. Para ver se as pessoas veem que você está realmente, sabe, entristecido. Mas Deus fala para você o seguinte: ei, chora no secreto, porque ninguém precisa ver a não ser eu. Mas você pensa assim: Deus, mas se eu chorar no secreto, será que as pessoas vão entender a minha necessidade? Escuta isso: quem entende a sua necessidade está vendo, e quem está vendo mostra, está chorando, está clamando, está sofrendo. Abre para mim, quem vai gostar é antes. Valde Jaboque, abre para mim Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao 32, amém? Não precisa ler não, mas eu vou falar com você, essa história que todo mundo gosta, amém? Está falando de quem aqui? Fala comigo. Jacó, amém? O homem que lutou com quem? Com anjo. Pega essa palavra, não é anjo, é próprio Deus, amém? Aqui a gente está falando de uma coisa chamada teofania, ou seja, a aparição de Deus. A imagem era de anjo, mas ele lutou com o próprio Deus e prevaleceu. Preste atenção, o texto vai falar do verso 22 até o verso 32, que Jacó lutou com o anjo. A Bíblia diz que ele vai com a sua família, ele manda a família passar, ele fica sozinho, ele tem um encontro com Deus, amém? A Bíblia diz que aquele anjo lutou com ele a noite toda, e ele lutou com o anjo, ele lutou com Deus, e quando estava arranhando o dia, o anjo falou para ele: eu preciso ir, e ele fala assim: você só vai, antes você precisa me abençoar. E a Bíblia diz que Jacó fala para ele: qual o seu nome? Ele pergunta o nome, só que no texto a Bíblia diz que primeiramente o anjo, qual o seu nome? Ele fala Jacó. Sabe por que ele pergunta qual o seu nome? Porque antes de Deus te abençoar, ele precisa restaurar sua identidade. Antes, Jacó era um mentiroso. Antes, Jacó é alguém que enganou o seu irmão, que enganou o seu tio, enfim, que você quiser conjecturar. Mas agora eu quero saber: quem é você? Você, quem é você? Não, eu ainda continuo aquele que precisa ser transformado. Ele não disse: ei, sabe quem eu sou? Eu sou aquele que está aqui, ó, com a minha família. Sabe quem é? Sou eu, aquele que está aqui, ó, rico. Sabe quem sou eu? Sou aquele que sou. Escuta uma coisa: aquilo que você conquista não pode manipular Deus na sua vida. Ele tinha resultado, só que ele não tinha renúncia. Oh Deus, Deus está falando. Tem gente que Deus está começando a fazer o seguinte: Deus está mudando, Deus está dando renúncia para entregar resultado. Se eu fosse você, levantava a mão, porque Deus, ei, quem aprende e entende o que é renúncia vai colher resultado, mas quem está atrás de resultado e não entendeu renúncia vai ficar na fila de espera.
Olha, preste atenção, ele tinha resultado. Ele saiu, fala para mim, ele saiu com quem? Quantas pessoas ele saiu de casa? Com ninguém, só ele. A Bíblia vai dizer que ele voltou riquíssimo, ele veio cheio de posses, ele veio cheio de bênção. Quando o anjo do Senhor perguntou, quem sou eu? Olha aqui, olha as minhas conquistas, olha as minhas coisas. O Senhor pergunta, quem é você? Ele fala, não, eu sou o Jacó, sai daqui como enganador. E aí o Senhor falou assim, a partir de hoje você não vai ser Jacó, você vai ser Israel. Eu vou mudar a tua história, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você aquilo que eu projetei. Continua, você vai ver 20, 32, 28, vai lá, 22, 23, 24, 25, 25, tudo. Alguém viu Jacó chorar? Fala para mim, não. Jacó chorou? Não. Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, amém? Moisés não registrou o choro de Jacó. Então, o que a gente pode pensar? Jacó não chorou. Então abre para mim, Oséias capítulo 12, abre para mim, verso 3. Quem poder ler, vai, dá para alguém ler, vai Lincoln, lê para mim no nome de Jesus. 3 ao 4. No ventre Jacó pegou no calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Segura. No ventre Jacó pegou no calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Uau! Contou a história dele. Primeiro ele era um enganador, tentou enganar o irmão. Depois ele falou de Peniel, lutou com Deus. Até então a gente leu que não tinha choro, amém? Agora vai para o verso 4. Lutou com o anjo e venceu, chorou e pediu que o abençoasse. Chorou, repete comigo, chorou. Moisés não resistiu, nenhum outro profeta resistiu, mas Deus foi lá e falou para Oséias, escuta uma coisa, tem gente que não viu, tem gente que conta a tua história, a tua trajetória por aquilo que eles podem ver, mas tem gente que consegue ver aquilo que Deus vê, tem gente que consegue ver aquilo que realmente você entrega para Deus. A Bíblia é tremenda, a Bíblia é tremenda. Oséias não foi nem um profeta do tempo quando andou Jacó na terra, mas ele tinha ligação com Deus, ele viu aquilo que Deus tinha visto, viu as lágrimas que corriam daquele homem. Então lutou com o anjo e venceu, chorou e pediu que o Senhor o abençoasse. Em Betel encontrou Deus e ali Deus falou com ele. Vocês estão vendo? Tem gente que muitas das vezes não vão aparentar, mas o seu choro provoca algo poderoso. A gente está falando sobre isso nesse tempo. O choro que move, o choro que abençoa, o choro que trabalha, o choro que vai à nossa frente. Mas agora eu quero falar da amizade, amém? Sobre a amizade que nós precisamos entender. Abre sua Bíblia, por favor, no nome de Jesus. Lucas capítulo 7. A gente vai falar sobre entendimento da amizade. Fala para mim, nós precisamos entender o que é amizade. Lucas capítulo 7, a partir do verso 4. Quando você lê esse texto, está na NAA, não está? Tá bom. A gente vai entender algumas funções que um amigo tem. A partir do verso 4 vai dizer o seguinte: aproximaram-se de Jesus e lhe pediram com insistência. Ele merece ajuda, porque é amigo do povo, e ele mesmo construiu a sinagoga, amém? Quem a gente está falando aqui? O centurião. Amigos constroem, amigos não destroem. Amigo constrói algo, amigo deixa legado, amigo constrói pontes, amigo estabelece fortalezas de bênçãos,
Aqui a gente precisa entender o que o seu amigo, ou quem você considera amigo, construiu para você. O que ele deixou. Aqui a gente está falando desse homem, centurião. Eles estão dizendo o seguinte, volta lá no verso 4. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência, ele merece ajuda. Verso 5, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Pense em construção. A amizade tem uma coisa chamada construção. Esse cara era um cara tão importante que, mesmo não sendo da religião judaica, ele sabia o que era uma coisa chamada amizade. Ele era amigo do povo, ele estava fortalecendo a fé do povo, mesmo talvez não com toda a sua entrega religiosa, como às vezes a gente vê pessoas com muita boa entrega religiosa, mas com pouco coração comprometido. Esse homem talvez não tinha uma entrega religiosa, talvez esse homem não conhecia a Torá, talvez esse homem não conhecia os preceitos judaicos, mas esse homem sabia como nutrir uma verdadeira amizade, ou seja, fortalecer, ou seja, construir um ambiente seguro para que as pessoas pudessem o quê? Adorar a Deus, e foi o que ele fez. Posso ouvir um amém? Fala para essa pessoa que está do lado, fala assim, a amizade constrói. Verso 6. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou o quê? Ele enviou quem? Vamos falar mais forte. Ele enviou quem? É um centurião, amém? Tem muitos servos e escravos. Quem ele escolheu para falar com Jesus? Para mandar. Preste atenção numa coisa. Quem é que você escolhe para interceder para a sua vida? Quem é que. Será que alguém está entendendo isso? Eu já vi uma coisa. Tem gente, você encontra para todo mundo na rua. Você pode orar por mim? 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 Pegou, né, Leandro? E a gente fica achando, não é muita oração não, é uma oração. Basta que alguém entenda o teu coração, que esse homem vai se portar diante de Deus como precisa. Não foi um servo, não foi um pedinte, foi amigos. Ele não mandou qualquer um falar com Jesus. Escuta isso, ele mandou amigos falarem com Jesus. Será que você está entendendo o que Deus está falando? Ele podia ter mandado, é uma ordem, falar com alguém. Os caras estavam acostumados, servindo, indo lá, obedecendo ordens, mas hoje não, hoje é especial. Hoje eu não vou mandar os servos, hoje eu vou mandar os amigos. Hoje eu vou mandar os amigos para quê? Para uma missão especial. Que missão especial é essa? Falar com Jesus. Servo não consegue falar com Jesus, porque servo entende de trabalho, amigo entende de relacionamento. Meu Deus do céu, se você entendesse o que Deus está falando, sabe, quando você fala para alguém que é servo, ele vai falar de problema. Quando você fala para alguém que é amigo, ele vai falar de intimidade. Quer ver uma coisa? Você vai falar de um problema, que o cara vai falar assim, você precisa fazer alguma coisa. Se é um amigo, vai dizer, descansa, pô. Cadê Lincoln? Entendeu? Sou teu amigo. O amigo fala, descansa. O servo diz que para você, não, você tem que trabalhar mais, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que se consagrar mais, porque senão Deus não vai agir. Tem uma opção de pastor servo, que não é pastor amigo, porque pastor amigo, ele apresenta um Deus, ele apresenta um Jesus, ele apresenta um amigo, ele não apresenta uma série de ritos para cumprir. Pode aplaudir que é para Jesus. O que eu aprendi com ele. Está entendendo, Tiago? Se ele manda o servo entende de coração? Não entende. O servo entende de trabalho. Então ele falou o seguinte, eu tenho uma missão especial. Qual é a missão especial? Vai lá falar com Jesus. E eles foram falar com Jesus, amém? E o que eles falaram com Jesus? Bota lá para a gente entender o que ele foi falar. Então foi com eles, e quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou os amigos, dizendo, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo na minha casa.
Por isso, não julguei digno ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Escuta uma coisa: servo não cura servo, sabe por quê? Servo quer o lugar do outro servo. Se ele manda o servo falar, sabe o que ele vai falar para Jesus? Jesus, não precisa vir não, que o problema já está resolvido. Jesus, não precisa vir não, manda uma mandiga aí, faz um xaracatá. Não, esse cara falou sobre coração. Os amigos sabiam que aquele servo era também como um amigo, e aquele servo, ele estava doente, mas se ele manda servos que estavam infelizmente cauterizados pelo trabalho, eles não tinham a capacidade de compartilhar o que estava no coração daquele homem. Espera aí, servo pensa assim: se eu tenho uma necessidade, eu tenho que cumpri-la. Ele tem uma necessidade, meu senhor, o cara está doente, mandou a gente, disseram para ele que Jesus pode curar ele. Então o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá chamar Jesus. Servo pensa como servo, diz o seguinte: ei, sabe como é que servo pensa? Eu preciso comprar uma Bíblia. O que eu tenho que fazer? Ter dinheiro para comprar. Eu preciso comprar a igreja. O que vão falar ao servo? Você tem que ter dinheiro para comprar. Agora quem é amigo vai dizer o seguinte: ei pastor, vamos orar que pela fé o dinheiro vai aparecer. O servo ia falar: ei, Jesus, você tem que vir. Mas o amigo diz aquilo que estava no coração de quem? Do centurião: basta uma palavra. O servo diz: ei, basta um médico. O servo ia falar isso, Sara: ei, você, quem é você? Sou Jesus. Cadê o seu diploma de medicina? Por quê? Porque o meu senhor, o centurião, ele precisa de um médico para curar o outro servo. Assim que servo trabalha na lógica, mas amigo trabalha na fé. Os amigos não questionaram, os amigos falaram o seguinte: vamos lá e vamos repetir tudo que o centurião falou, não vamos questionar, porque se a gente pensar como servo, a gente vai lá o quê? Gastar tempo. Se ele estivesse pensando, o que adianta a gente ir até o tal do Jesus, que o Jesus cura, e dizer para ele o seguinte: ei Jesus, não precisa vir, basta uma palavra. É maluquice. Porque a gente aprendeu, a gente viu que Jesus precisa tocar para curar, amém? Jesus precisa tocar para curar. Aí a gente entendeu isso, aí o nosso amigo manda a gente ir lá, vamos trazer ele, porque ele vai tocar e vai curar. Agora esse cara vem dizendo, nosso amigo, que esse cara tem que dizer uma palavra. Eles não questionaram, João, eles repetiram tudo o que o centurião falou. Amigo, ele vai repetir aquilo que está no seu coração. O servo vai falar aquilo que é conveniente para ele. Sabe o que era conveniente para o servo? Que o servo morra, porque eu vou ocupar o lugar dele. Preste atenção numa coisa: esse servo estava praticamente no status de amigo, porque esse homem estava preocupado com ele. Ou seja, esse servo era importante. Por isso, qualquer outro servo podia pensar o seguinte: ele morrendo, quem é que vai? Sou eu. Então deixa embora, se atrasa. Mas não, o amigo, ele entende o coração. Aqui representa o verdadeiro entendimento do que nós precisamos preservar em amizade. Aqui, quando você olha, quando você mergulha, quando você debruça, você começa a entender os níveis de amizade que nós podemos ter. Sabe quais são os níveis de amizade que a gente precisa ter? Fala comigo: 3 amizades a gente precisa ter. São que horas? Está quase acabando, amém? Fala para mim 3 tipos de amigo que nós temos. Mas quando eu falar para vocês 3 tipos de amigo, preste atenção numa coisa que eu vou ensinar para vocês aqui. Isso não significa que um é melhor do que o outro. Preste atenção nisso, porque amigo não se classifica. Amigo se tem ou não tem, amém? Só que amigos, eles ocupam lugares na nossa vida, amém? Vamos imaginar uma coisa? Coloca para mim a imagem do tabernáculo. Vamos imaginar o nosso ciclo de amizade como tabernáculo, amém? Ah não, vou olhar daqui para lá, tá bom, vou olhar daqui.
Deixa eu olhar daqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa parte branca, está vendo que tem um quadrado? Que está dividido em dois, amém? Quadrado grande, dividido em dois, vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Fora desse quadrado tem essa parte toda branca, está vendo? Está vendo? O nome dessa parte branca toda chama-se átrio. Esse quadrado, está escrito lá, ó, maior, lugar santo. E aquele quadradinho pequenininho lá, está vendo? Chama-se Santíssimo. Ok? 3 tipos de amizade. Fala comigo: amizade átrio, amizade santo, amizade santíssimo. Assim como o homem é dividido em corpo, alma e espírito, nós temos amizade corpo, alma e espírito. Você está entendendo? Isso, a gente precisa entender o seguinte: se você decidiu que alguém faz parte da sua amizade, você trouxe ela para dentro do seu tabernáculo, você trouxe ele para dentro da sua vida, ele está numa posição dessas. Eu não estou dizendo que ela é mais importante. Quem vai classificar o que ela reflete na sua vida é você. Posso ouvir um amém? O átrio é aquela quantidade de gente, amém, que você vai ter na sua vida. Quantidade grande. Você está vendo que o espaço maior ali, amém, o maior espaço a gente tem no átrio. Você tem amizade átrio na sua vida. Você tem amizades que estão ali nesse entendimento de átrio. Ou seja, pessoas que fazem parte da sua vida, são também seus amigos, mas elas não são o santo, e muito menos o santíssimo. Elas representam o quê? O corpo. É uma amizade que faz parte, que te ajuda, que também por algum momento está, mas ela não é nem santo e nem santíssimo. Vocês estão me entendendo? Então essa é a primeira amizade, amém? Amizade corpo. Segunda amizade, depois eu vou classificar ela de uma forma melhor, é a amizade santo. Ou seja, pessoas um pouco mais próximas, pessoas que estão, mais ligadas à alma, às nossas emoções, amém? E por último, o Santíssimo, que são as amizades espirituais. Entende uma coisa? Todos eles, preste atenção, para chegar no Santíssimo, tiveram que passar por onde? Átrio. Amém? Quem chegou no Santíssimo, quem está ocupando o Santíssimo, um dia esteve aonde? No átrio. O que aconteceu? A partir do momento que você a conheceu, você elevou ela aos sentimentos, e agora ela está o quê? Na espiritualidade. Mas escuta uma coisa: uma vez que ela ocupou o lugar, o espaço da amizade no espírito, na amizade do Santíssimo, ela pode descer? Ela pode. Esse que é o nosso problema. Nadab e Abiú, amém? Serviam ao Senhor. Eles serviam aonde? No santíssimo lugar. Eles eram responsáveis a oferecer o quê? Fogo santo. O dia que eles vacilaram, o que aconteceu? Esse que é o seu problema. Escuta uma coisa. Tem pessoas que já foram espirituais na sua vida, mas não são mais. E você precisa aprender a colocar. Pastor, o que eu faço com elas? Bota elas no átrio de novo. Continua sendo seus amigos, amém? Eu disse para vocês que não tem nada a ver com o nível de importância e não tem nada a ver com o nível de amor que você possa ter por elas, mas elas não podem mais influenciar vocês. Tem gente que está pegando isso. Tem gente que está entendendo o que Deus está falando. Ela pode achar que você não a ama, mas o importa é que você ama. Só que ela perdeu a classificação de estar com você no Santíssimo. Você entendeu isso? Amém. Se ela não entendeu, amém para ela também. Porque enquanto você está tentando manter pessoas que são do átrio dentro do Santíssimo, sabe o que acontece? Você fica o dia inteiro, ao invés de você oferecer fogo espiritual, você oferece o quê? Fogo.
popular, fogo comum. Enquanto você tenta manter, repito, Nadab e Abiú eram o quê? Esperados, escolhidos, sacerdotes. Eles foram o quê? Eles começaram onde? Começaram no átrio, passaram para o santo lugar, agora estão no Santíssimo. Estavam no Santíssimo, o que eles fizeram? Ofereceram fogo estranho. O que aconteceu? Perderam o posto. Deus fez o quê? Não, vamos manter ele aqui, vamos manter ele no mesmo lugar, porque senão é uma vergonha. Porque escuta uma coisa, Deus não tem problema nenhum em retirar quem infelizmente não se porta como deveria se portar. Por favor, retire as pessoas que não se portam como deveriam se portar na sua vida, senão o prejuízo é maior. Isso aí, posso ouvir um glória a Deus? Tem um bocado de gente que precisa dar um aleluia. Não, pastor, não pode. Você tem que fazer isso, você tem que retirar, você tem que remover. Mas remove para onde? Está no átrio, amém? Foi para o átrio, ficou no átrio, não tem problema, continua te amando. Mas e agora? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você já esteve no Santíssimo Lugar, mas aconteceu. Você infelizmente não tem como. Você guarda a receita. Não, eu entendo o meu nível. Você vai entender que dependendo do nível que você vai entrar, que você vai viver, você vai entender que tem pessoas que não podem permanecer no Santíssimo Lugar. Você cresce. Escuta uma coisa, se você cresceu, se você amadureceu, as pessoas que caminham com você não tiver maturidade e amadurecimento, elas não podem estar no mesmo lugar que você está. Sabe por quê? Tem pessoas que é de átrio. Vamos imaginar esse tabernáculo, ele se movendo, ele andando. Se o tabernáculo começa a andar e aqueles sacerdotes que estão no Santíssimo Lugar, eles não andarem também, o que acontece, Sara? Eles vão ficar automaticamente aonde? No átrio, até fora. Escuta isso. Se as pessoas não conseguem entender a sua evolução, elas não podem ser carregadas no seu propósito. Se as pessoas não conseguem entender a sua mudança para aquilo que Deus tem para você, elas não podem fazer mais parte de uma esfera, de um lugar onde Deus está querendo te colocar, porque elas vão oferecer fogo estranho, elas vão infelizmente prejudicar a sua evolução. É o que acontece, é normal. E o que você tem que fazer? Automaticamente, vem você para o átrio, vem você para o santo. O santo dos santos já não dá mais. Por quê? Porque você se tornou bom, não, o propósito cresceu. E as pessoas, escuta isso, preste atenção. A gente hoje perde muito tempo querendo levar as pessoas para um lugar onde elas não querem ir, onde elas não querem estar. Você precisa entender que você precisa estar nesse lugar, e essas pessoas, elas precisam lhe acompanhar. Algumas você vai ter que despertar, algumas você vai ter, mas se elas não quiserem entender, bota elas no átrio. Vão continuar amando, vou continuar considerando, mas no Santíssimo elas não podem mais permanecer. Posso ouvir um amém? 3 tipos de amizade, fala comigo: circunstanciais, afinidade e incondicionais. Começou com Jesus. Você sabia que Jesus teve essa história do átrio aí? Teve. Abre para mim aí, Lucas capítulo 6, verso 13. Jesus começa falando de átrio, depois ele vai para o santo lugar. Aí quando ele fica com a sua alma angustiada, ele chama 3 para ir para o Santíssimo. Mas aqui ele vai falar, Lucas capítulo 6, verso 13, isso. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Verso 31. Faça aos outros, não nesse texto não, desculpa, nesse não. É Lucas? Não é esse texto não, anotei o texto errado, desculpa. 6,13? Ela botou 31, é 13, meu amor. Eu sei que você não quer botar o 13 aí na sua mão, mas tudo bem. Bota 12 mais 1. Tá vendo, gente? Não é perseguição, não acontece, viu? Você fala 13, a irmã faz 31, mas não bota 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Ou seja, quando ele chamou os discípulos, preste atenção, ele está falando de quê? Átrio, todo mundo é discípulo. Agora ele levou a galera para onde? Aí 12, ele levou para onde?
santo lugar. Então tinha uma multidão, amém? No átrio. E quando amanheceu, Jesus desce. Ele estava orando, passou a noite inteira orando. Aí desceu e falou assim: uau, olha o átrio aí, cheio de gente, cheio de discípulos. E escolheu 12 entre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Então dessa multidão, ele escolheu 12 para andar no santo. Preste atenção, e desses 12, aí ele escolheu 3 para andar com ele aonde? No Santíssimo. Pedro, Tiago e João. Não estavam só no barquinho. Subiram no monte, viram Moisés. O que ele fez? Ele entendeu que existem classes: aqueles que chegaram, aqueles que vão alcançar, aqueles que regrediram não vão alcançar mais. Então, amizades circunstanciais. Abre para mim Provérbios capítulo 19. Bota alguém para ler? Verso 4. Gente, foi melhor agora. Yasmin olhando de lado assim. Yasmin olhando de lado. Tipo assim, poxa, domingo de manhã eu já fui. Pedra, vamos lá, Pedrinha. Provérbios capítulo 19, do 4 ao 6. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. Para, deixa aí, calma aí. É verdade? É. Gente, você não entendeu isso não? Isso não é frase de efeito, não é coisa do mundo não. A Bíblia está dizendo que na riqueza os amigos se multiplicam. Coitado do pobre, que o pobre até o único amigo abandona ele. Gente do céu, é verdade. Na riqueza o que multiplica é amigo. São amigos circunstanciais. Dependendo da circunstância, estamos juntos, vamos embora. E aí quando você fica pobre, até aquele amigo, amém, que você emprestou dinheiro, aquele amigo que você orou por ele, aquele amigo que você ajudou, ele vai embora. Por quê? Porque você não tem mais algo para oferecer ele. Aí bota lá, verso 6, bota no 6, pula para o 6. Ao generoso, vai. Muitos o adulam. Adulam é a mesma coisa que bajulam, amém? Quem é generoso, todo mundo bajula. Vai, continua. E todos são amigos de quem dá presentes. É verdade. É ou não é? Dá presente para você ver se todo mundo é seu amigo. Hein, Rodolfo? Agora, contraria para tu ver. Deixa de dar. Deixa de presentear. Fica pobre. Não tem mais dinheiro para dar. Até o amigo vai embora. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, são pessoas circunstanciais, amém? Só que tem dentro das amizades circunstanciais, preste atenção, existem os pós e contra. Sabe por quê? Existem amizades circunstanciais que elas acontecem, você nunca mais vai ver, mas elas são importantes na sua vida. Esse é o exemplo de Jonas. Jonas teve um encontro com Davi. Se você for ver dentro da Bíblia, Jonas teve um encontro com Davi. Não teve mais encontro com Davi, foi circunstancial, foi por um momento, só que ele foi relevante na vida de Davi. A Bíblia nos afirma que por causa desse encontro circunstancial, a vida de Davi foi poupada, porque Davi ia morrer. Então, você vai ter sim pessoas que talvez vai te encontrar uma vez na vida, que vai participar da sua vida num momento, talvez nunca mais vai estar, você vai ver um dia, vai ver só daqui a 4 anos, mas ela foi importante na sua vida. Ela orou por você, ela liberou uma palavra sobre a sua vida, sabe? Ela, enfim, esteve com você num momento de dor. Isso não significa que ela é interesseira, mas o propósito dela na sua vida foi uma circunstância. Posso ouvir um amém? Agora, amizade por afinidade. Afinidade é aquelas pessoas, e aí a gente pode ligar ela à alma, amém? A gente guarda as mesmas coisas, dos mesmos hobbies, sabe, das mesmas diversões. Essas pessoas, elas estão com a gente, elas vão estar com a gente. Só que o dia que você não curtir as mesmas coisas, o que acontece? Elas vão embora. Por exemplo, você se converteu, amém? Eu tinha amigos que não eram circunstanciais. Eu tinha amigos que eu acreditava que seriam amigos para o resto da vida, mas o dia que eu me converti,
eles mostraram para mim que eram amigos por afinidade. Eu tentei mostrar para eles que aquilo que eu recebi foi muito maior do que a gente poderia receber junto, mas eles não entenderam. Mas eu continuo no meu coração acreditando que um dia o Espírito Santo vai tocar eles e vão ser transformados. Mas eles não curtem as mesmas coisas que eu curto mais. Elas estão aonde? Ainda continuam, estão no átrio. Porque o dia que eu encontrar com eles, o que vai acontecer? Eu vou falar com eles, eu vou lembrar deles, eu vou me alegrar com eles. Mas, por afinidade, elas não andam mais juntas. Posso ouvir um amém? E por último, que eu já quero finalizar, já vai dar 9 horas, é amizades incondicionais. Essas a gente não abre mão por nada. Amizades, principalmente, que vão falar para a gente uma coisa chamada verdade. Valorize esse tipo de amizade. Valorize justamente o que isso significa. Pastor, o que isso significa? Você está falando do choro de Davi. O primeiro choro de Davi foi por uma amizade, porque por causa de uma amizade ele conseguiu cumprir o propósito. Por causa de uma amizade, escuta isso, se ele não tivesse uma amizade verdadeira com aquele homem, Jonatas, ele tinha perdido a sua vida. E a Bíblia fala que ele chorou mais do que Jonatas, porque ele sabia o que ele iria perder. Ele sabia que ele nunca mais ia poder ver aquele amigo. Sabe quando ele iria ver? Quando o pai dele tivesse morto. Então, eu anotei aqui para a gente finalizar 3 tipos de coisas que a gente conseguiu entender dentro desse pacto de Davi. Dentro do pacto de Davi com Jonas tinha 3 coisas: amor, proteção e lealdade. A nossa amizade, independente do nível que esteja, ela precisa ter um pouco de cada coisa. Independente da pessoa estar no átrio, você não vai exigir da pessoa que está no átrio 100% de amor, 100% de proteção e 100% de lealdade. Mas se ela não tiver um pouquinho disso, ela não pode estar dentro do seu átrio. Guarde isso. Ela tem que ter um pouquinho de lealdade, por isso ela está no átrio. Ela tem um pouquinho de proteção, ela está no átrio. Ela tem até muito amor, ela está no átrio. Aí a gente vai subir no nível. Quando a gente vai para o santo, isso aumenta. Ela tem que ter mais um pouco de amor, ela tem que ter mais um pouco de proteção, e quando ela chegar, ela tem que ter mais um pouco de lealdade. Agora, quando ela chega no Santo dos Santos, não tem medida. Essa pessoa, ela, presta atenção, ela tem que ter a mesma coisa que você tem por ela. Escuta uma coisa: se você tem pouco amor, se você tem pouca lealdade, não estou dizendo que é zero, é pouco não quer dizer zero, pouca lealdade, pouco amor e pouca proteção, não exija que essa pessoa esteja no Santo dos Santos com você. Só exija que as pessoas estejam no Santo dos Santos com você quando você entender que você também tem a mesma proporção para elas. Amém? É isso que você precisa entender. Se a pessoa tem bastante amor, tem bastante proteção, tem bastante lealdade, ela pode ficar no santíssimo lugar. Se perdeu um pouco disso, você vai descendo e vai colocar. Agora, se zerar uma dessas, não dá para ficar dentro do átrio. Preste atenção, não dá para ficar dentro do átrio. Você consegue ver a amizade com alguém, independente do nível, se está no átrio, se está no Santo do Santo ou no Santíssimo, sem lealdade, sem proteção, sem amor. Cuidado, para você manter dentro do átrio pessoas que não têm um mínimo de requisito para entrar dentro deles. Não é Deus que vai fazer essa escolha, preste atenção. Deus não escolhe suas amizades, é você que escolhe elas. Para com isso. Deus me dá amigo, não. Deus te apresenta pessoas, você que classifica ela como amigos. Por quê? Sabe por que Deus não te dá amigos e nunca vai te dar? Porque o dia que você depositar esperança e confiança além do que a Bíblia determina, você vai culpar Deus. Por isso que quem escolhe seus amigos é você. Poxa Deus, eu te apresentei ele, vou te apresentar todo mundo, até Satanás eu te apresento. É ou não é? Sim. Você vai fazer amizade com Satanás? É você que vai fazer. Deus não tem nada com isso. É você que precisa aprender a classificar as pessoas que estão na sua vida. Ai Deus, tem gente que para de andar com Deus porque se decepciona com as pessoas. E Deus perguntou: o que eu tenho a ver com isso?
Você que classificou as pessoas na sua vida. Você que colocou ela em lugares que você achou que elas deveriam estar. Seja humilde e entender o seguinte: você é que errou, não foi eu que errei. E a gente está, sabe, andando com esse nível de dificuldade, com esse nível de crise dentro da igreja, dentro de casa, dentro do trabalho, quando Deus não tem nada a ver com isso. Deus vai continuar apresentando pessoas, mas sabe quem é responsável em classificar ela na sua vida? É você. É você. Você precisa entender: quem já não faz mais parte do Santíssimo, quem está queimando fogo estranho, e você está achando, está saindo fumaça, está fazendo calor, mas não provoca glória. Tem gente que parece ser do Santíssimo, mas não é. Escuta isso: tem aparência de fogo, tem temperatura de fogo, mas não provoca glória. Você está entendendo? Tem gente que fala: meu irmão, estou orando por você, você abre sua vida, você confidencia, estou orando por você, estou jejuando por você. Por que as coisas não estão acontecendo, meu irmão? É porque essa pessoa não faz mais parte do Santíssimo, meu irmão. Não é possível. Não, é porque você precisa entender: essa pessoa não faz parte do Santíssimo, porque se fizesse, as coisas seriam diferentes. Você está me entendendo o que está acontecendo? Aí você fala assim: vou perder. Não vou perder, vou só botar ela no lugar dela, ela vai estar no santo. Amém? Está no santo. Está aqui, considero. Vamos lá, vamos estar juntos, vamos estar na igreja, vamos estar lá, vamos lá, estamos no meio da reunião. Mas agora, para o Santíssimo, é algumas pessoas. Fica de pé no nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Semana que vem a gente continua segundo o choro de Davi. Lembrando a vocês que são 7, amém? Quem foi edificado por essa palavra? O principal que eu não quero que você leve para casa, eu fui criterioso e eu falei 300 vezes sobre isso. Você não vai pegar a sua amizade e deixar de tê-la no seu coração, tá entendendo? Você só precisa reorganizar, reclassificar algumas coisas, porque a gente olha assim: não, agora a pessoa está no átrio, você foi para o átrio. Eu vou começar a ouvir essas coisas dentro da igreja, hein? O que houve? Está no átrio agora, hein, Leandro? O que houve? Está no átrio. E você, uau, cuidado para você não colocar uma pessoa no Santíssimo só porque pagou um hambúrguer para você ali, hein? Cuidado. A amizade nunca vai ser por necessidade, é por um propósito. Você está me entendendo? Olha, a amizade de Jonas não foi por tempo. Quanto tempo que eles ficaram juntos? Eu nem sei se eles se conheceram tempo suficiente, mas tinha um propósito. Isso não tem nada a ver com anos, tem a ver com um propósito. Você vai conhecer gente na minha caminhada cristã como pastor. Tem gente que eu conheço num dia, e ela tem mais relevância do que pessoas que andam comigo há 10 anos. Sabe por quê? Ela não está preocupada com o que eu tenho, ela está preocupada com o que eu carrego. O que você carrega, se você carrega Deus, Deus vai levantar pessoas para te ajudar a manutenção disso. Deus vai levantar, Deus vai trazer, e você vai classificar no nome de Jesus. Vamos adorar a Deus.